Irmãos, nós estamos chegando mais um fim de um ano. Falta poucos dias aí para completar o restante desse ano. Durante 3 anos, nós estamos fazendo 4 anos que nós estamos aqui reunidos para a glória de Deus. E nós temos sempre feito o culto que a gente sempre batizou como o culto da virada, né? Mas esse ano nós não vamos fazer, não. Então, este domingo será o último culto do ano, de 2025. Vamos tirar esses dias para a gente fazer um culto mais em casa, né? Os irmãos ficam à vontade. Então, o que acontece? Eu pedi para as crianças participarem hoje, todos aqui. Vou tentar ser mais claro com as minhas palavras, menos difíceis as palavras, para que todos possam entender na linguagem delas. Então, essa será a última mensagem. E nessa mensagem, meus irmãos, eu quero encorajar os irmãos, a última mensagem do ano. Nessa mensagem, meus irmãos, eu rogo a Deus aqui, que nós venhamos ser despertados com relação ao reino de Deus, a nossa vida espiritual, nossa caminhada. Rogo a Deus para que as crianças possam entender essa mensagem e poder, com essa mensagem, seja um ânimo na vida delas para as grandes adversidades que elas vão enfrentar no ano de 2026, que o Senhor, assim, permitir. E essa mensagem também, que nós venhamos aprender a estar mais dependentes do Senhor, viver mais para a glória de Deus, viver mais as bênçãos que Deus tem distribuído para nós. Muitas vezes nós deixamos de receber certos benefícios do Senhor por negligências, por falta de compreensão, e às vezes, se nós temos uma má compreensão, né, dos mistérios de Deus, da sua santa palavra, nós caminhamos com mais dificuldades. Mas o meu desejo é que nesta manhã nós possamos aprender a ser mais dependentes do Senhor e usufruir mais dos benefícios. A palavra de Deus, meus irmãos, está recheada dos benefícios que Deus tem para nós. Então, nesta manhã, eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra no 4º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 11, a partir do verso 8. Deuteronômio, capítulo 8, capítulo 11, a partir do verso 8. Obrigado. Diz assim o texto da palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo 11, verso 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis a possuir a terra de onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu a dar aos vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, onde saístes, em que semeais a vossa semente e com pé a regais como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes, de vales, da chuva dos céus beberás as águas. Terra que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que vos ordeno
de amar ao Senhor, vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Darei as chuvas da vossa terra ao seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo, vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda o vosso coração que se engane, e vos desvieis e servi a outros deuses, e prostrareis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche eles os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-vos por sinal na vossa mão, para que estejais por frontal dos vossos olhos. Ensinai vossos filhos, falando delas, assentando a vossa casa, andando pelo caminho, deitando-os e levantando-vos. Escrevei-as no umbrais da vossa casa e na vossa porta, para que se multipliqueis os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra e que o Senhor, sobre juramento, prometeu a dar-vos aos vossos pais, e sejais tão numerosos como os dias dos céus acima da terra. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos. Por mais uma vez nós estamos aqui nesta manhã para adorar o teu nome, para cantar os louvores, fazer nossas orações. Isso é maravilhoso, Senhor, porque nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós cantamos aqui a graça do Senhor, cantamos aquilo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Senhor. Senhor, estamos chegando mais um fim de um ano. Senhor, pedimos que o Senhor venha neste momento, Senhor, falar no nosso coração através das Escrituras, para que possamos fazer uma autorreflexão da nossa vida, para que possamos, ó Deus, aqui aprender um pouco mais sobre os benefícios de andar, de ter uma vida em obediência ao Senhor. Fala conosco, Senhor, neste momento deste culto, através da sua palavra, que essa palavra possa trazer, ó Deus, mudança em nós, que possamos compreender mais a santa palavra do Senhor, os teus desígnios, tuas promessas. Fala conosco que estamos aqui, nesse auditório. Fala também para os irmãos e para aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que vão ouvir no futuro. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, nós estamos finalizando mais um ano, finalizando no sentido desse calendário nosso, né, que foi instituído em 1582, nós conhecemos como calendário gregoriano. Então, nós estamos finalizando, estamos a poucas horas para a virada desse calendário. Poucas horas porque durante 365 dias nós temos 8.760 horas para nos beneficiar, para aprendermos. Poucas horas porque nós estamos a 36 horas, podemos dizer, diante desse tanto de hora que nós vivemos esse ano, estamos a poucas horas da virada. Meus irmãos, nós devemos dar graças a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Por isso que neste culto eu quero que você reflita. Agradeça ao Senhor por tudo que o Senhor tem te dado, tem feito. Até mesmo nas grandes adversidades do nosso coração, o Senhor tem dado para nós uma didática para que nós possamos e venhamos aprender na sua presença. Devemos dar graça ao Senhor. E nós aqui da Igreja Batista Reformada de Boço, nós estamos caminhando, em abril nós vamos fazer
5 anos de plantação de igreja, que nós estamos aqui nessa cidade, expressando a Deus a nossa devoção a Ele, pregando a sua santa palavra, ensinando as pessoas, convidando, chamando as pessoas, né, ao arrependimento, ensinando como servir ao Senhor na sua simplicidade, sem o legalismo da religião. Então nós temos passado nesse momento aqui, durante esses 4 anos e meio, muitas maravilhas que nós temos visto aqui. Temos conhecido pessoas, podendo compartilhar também comunhão com pessoas que já servem ao Senhor. Temos visto também pessoas que têm se rendido ao Espírito Santo. Então, meus irmãos, a nossa oração é que nesse ano de 2026, que se aproxima, nós possamos, com a graça de Deus, estarmos melhores, mais fiéis ao Senhor, que possamos dedicar mais ao Senhor e contamos com a graça de Deus para que Deus possa alcançar mais pessoas. Há muitas pessoas nessa cidade que estão longe dos caminhos do Senhor. Então, essa é a nossa oração, que nós temos orado aqui nas reuniões de oração, que os irmãos têm orado em suas casas. Mas falando desse calendário, dessa mudança de um ano para o outro, eu quero dizer para os irmãos aqui que nessa passagem de ano, onde nós vamos viver no dia 31 para o dia 1º, nós vamos ver muitas pessoas com as suas crendices, seus rituais. Tem pessoas que vão, se vestem de branco, outras entram o ano com o pé direito ou com o esquerdo, isso não faz. Mas eu quero dizer para você que todos esses rituais não mudam nada diante de Deus. Não vai mudar nada nos planos de Deus, nada nas estrelas vai acontecer, nada mágico vai acontecer. Há pessoas que fazem contas, têm os seus rituais místicos, para que um ano seja um ano diferente, mas eu quero dizer que nada disso tem a ver com o Evangelho verdadeiro de Cristo. Nada desses rituais vai mudar os planos de Deus. O que podemos fazer na virada de ano é fazer um autoexame, uma autorreflexão. Podemos fazer nossas orações, nessas orações clamar a Deus, renovando os nossos votos, tudo isso sim é aceitável. Podemos reunir a nossa família, cantar louvores e nessa renovação de votos buscar mais a Deus, dizer a Deus, Senhor, eu quero ser mais fiel esse ano ao Senhor, esse ano que vai se iniciar. Senhor, diante desse grande desafio de 2026, porque eu não sei o que está para acontecer, mas diante de o que vai acontecer, que eu não sei, eu quero ser mais fiel ao Senhor, eu quero te obedecer mais. Senhor, que nesse ano que vai iniciar, de 2026, eu estou aqui revendo os meus conceitos, eu estou vendo aquilo que eu errei muito nesse ano, eu quero consertar. Isso é válido diante de Deus. E é só isso que nós devemos fazer. Você pode dizer para esse ano que vai começar, Senhor, eu quero amar mais o Senhor. Senhor, eu quero amar mais a minha família, eu quero amar mais a minha esposa, eu quero amar mais os meus filhos, eu quero dedicar mais a minha família. São votos que você pode fazer. Senhor, eu quero ser mais fiel ao Senhor nos meus negócios. Eu quero ser mais fiel, Senhor, nas minhas finanças. Eu acho, Senhor, que nesse 2025 que está se encerrando, eu acho que eu baguncei muito a minha vida, eu acho que eu desperdicei mais os meus recursos. Tudo isso vale diante de Deus. E Deus deseja que nós venhamos ser sinceros diante dEle. Tudo isso eu posso fazer diante de Deus. Então, como ritual, eu vestir de branco, como ritual, eu vou passar os últimos segundos de joelho, porque eu sei, como ritual, isso não tem valor nenhum para Deus. Sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso coração de verdade.
Então, como ritual, eu vou passar 5 minutos depois da virada desse relógio gregoriano, eu vou passar como ritual. Isso não vale nada para Deus, irmãos. Porque o que adianta você passar os 5 minutos ali, ou depois, ou antes, mas o que vem depois? Então, nesta manhã, eu quero levar vocês a refletir a estas coisas. Então, tudo aquilo que a gente faz como ritual místico, isso aí não. O que nós podemos fazer é aquilo que nós dissemos aqui. Passar orando, se alegrando, festividade, agradecendo a Deus. Fazendo essas orações aqui, o que nós podemos orar é como está escrito nos Salmos, capítulo 90, verso 12. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Meus irmãos, e é isto nesta manhã que eu quero refletir com os irmãos aqui. Então, à luz desse texto que nós lemos aqui, em Deuteronômio, capítulo 11, a partir do verso 8, eu quero apresentar para os irmãos aqui alguns princípios. Princípios esses que são privilégios, benefícios, para aquele que é fiel ao Senhor. E aquele que é fiel terá um ano próspero. Terá um ano de 2026 próspero. E esses versículos que nós lemos aqui, a base desse versículo é o que está escrito no verso 12. Coloca aí. A terra de que cuida o Senhor, vosso Deus, os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Veja bem, os olhos do Senhor estarão desde o início do ano, princípio, até o fim do ano. Meus irmãos, qual era o contexto aqui? O contexto histórico aqui, Israel, os irmãos conhecem a história. Israel ficou mais ou menos 400 anos sendo escravo no Egito, cativo no Egito. E eles tinham uma dependência ali do Egito, a dependência deles ali no Egito era do rio Nilo. Porque naquela região ali, a região de Gósen, era uma região fértil. E Israel era agrícola, eles trabalhavam muito na agricultura, então eles dependiam muito do rio Nilo. O rio Nilo abastecia as terras ali de Gósen, era uma região fértil na plantação. Então agora Deus agora, junto com Moisés, leva essas palavras para esta geração, que passou agora já 40 anos, depois que Deus tirou eles do Egito, eles caminharam 40 anos no deserto, essa nova geração aqui. Então, diante ali das planícies de Moabe, Moisés vem e dá essas palavras para que quando eles viessem entrar na terra prometida, a terra pela qual o Senhor prometeu a Abraão, que está no capítulo 12, no capítulo 17 de Gênesis, Moisés dá essas palavras para que eles venham renovar os seus votos para um ano, para uma nova etapa que eles iriam viver. A terra estava distante dos seus olhos. E Moisés vem dar essas palavras aqui, que nós lemos aqui. Então Deus resolveu tirar aquele povo dali, do deserto, do Egito primeiro, do deserto, para agora apresentar para eles uma terra a qual era prometida, dada aos seus antepassados. E essa terra que Deus estava guiando eles, a Bíblia diz que era uma terra de montes e vales, era uma terra seca. Estudiosos, Eliane, dizem que essa terra que o Senhor estava prestes a dar para eles, era uma terra seca. Estudiosos dizem que essa terra era uma terra mais seca do que o sertão nordestino nosso. Mas era uma terra que, diz as Escrituras,
que manava leite, iria manar leite e mel. Leite por causa da criação dos gados, da plantação, mel por causa das frutas que o Senhor ia dar, do mel, da tâmara. Então, veja bem, para os irmãos verem aqui, verso 10. Vamos expor aqui, verso 10 e verso 11. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde vocês saíram, e onde vocês semeavam as vossas sementes, e com pé arregais como a horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e vales. Da chuva dos céus beberás as águas. O que o Senhor está fazendo aqui? Deus está dizendo assim, olha, vocês quando estavam no Egito, seus pais estavam no Egito, vocês dependiam do rio Nilo. Mas agora a terra é seca, de montes, vales, até seca. Mas agora não tem o rio Nilo. Agora vocês vão depender totalmente de mim. Totalmente das chuvas que eu vou mandar. Então, talvez, dizendo assim, talvez Israel, vocês vão querer comparar, ó, lá na terra de Gósen era uma terra fértil, nós dependíamos do rio Nilo, mas aqui é uma terra seca. O que o Senhor está ensinando para Israel naquela época, estava ensinando, e para nós hoje? Vocês vão precisar da chuva do alto. Ou seja, vocês serão totalmente dependentes daquilo que vier do alto. Meus irmãos, e isso é um encorajamento, como eu disse aqui, para nós. De nós começarmos este ano, terminarmos e começarmos, sermos totalmente dependentes do Senhor. O problema, meus irmãos, é que o nosso coração é enganoso. E nós não queremos ser dependentes do Senhor. Nós queremos depender do nosso coração, da nossa força do braço, do nosso intelecto. Esquecendo que nós precisamos, Deus deseja, meus irmãos, Deus deseja que nós venhamos ser 100% totalmente dependentes do Senhor. Para que nenhuma glória de Deus seja repartida conosco. Mas que toda a glória de Deus para esse 2026 seja dado a Deus. E somente a Ele a glória. Então era isso que Deus, nesse contexto aqui, estava ensinando. Então, meus irmãos, eu quero mostrar para os irmãos aqui alguns princípios para nós termos um ano de prosperidade. Alguns princípios que são privilégios que Deus deu para nós. Para que possamos, nesse ano de 2026, que daqui 36 horas vai começar, possamos estar totalmente dependente do céu. Dependente de Deus. Primeiro que está aí no verso 12, aonde diz: a terra de que cuida o Senhor vosso Deus, os olhos do Senhor vosso Deus estarão sobre ela continuamente. Vou pregar com esse microfone aqui, que está dando muita microfonia. Amém? Veja o verso 12. Qual que é o detalhe aqui do verso 12? Que os olhos do Senhor estão sobre mim, estarão sobre eles continuamente. Meus irmãos, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão continuamente, desde o princípio do ano até o fim do ano. Ou seja, esse ano vai ser próspero. Sabe por quê, Mateus? Esse ano vai ser próspero porque os olhos do Senhor estarão sobre você. Esse ano vai ser próspero na minha vida, não porque eu vou fazer coisas com a força do meu braço, do meu intelecto, essas coisas auxiliam, mas o ano será próspero, porque os olhos do Senhor estarão sobre mim. Nós sabemos, meus irmãos, que Deus é onisciente sobre todas estas coisas. O salmista diz que os reis se levantam e travam grandes batalhas. E eles, olhando para os reis, eles veem como é grande o poderio militar daqueles reis. Está lá no Salmo 33.
Mas apesar dessas grandes forças, desse poderio militar, esses reis não podem salvar a si mesmos. Eles não podem chegar diante de Deus e dizer assim, eu estou salvo, porque eu tenho um grande poderio militar. Mas o salmista diz que eles são incapazes de se salvar. Mas o verso 28, o verso 18 do Salmo 33 diz que o Senhor protege aqueles que o temem. O Senhor protege aqueles que o temem e aqueles que firmam sua esperança no seu amor. Meus irmãos, então para nós, como eleitos de Deus, como povo de Deus, nós temos essa onisciência de Deus, saber que os olhos do Senhor estão sobre nós. Os olhos do Senhor estão sobre a minha casa, estão sobre os meus negócios. E se os olhos do Senhor estão sobre minhas coisas, sobre minha vida, eu serei próspero. Meus irmãos, o olhar de Deus para o seu povo, o olhar de Deus para o seu povo é um olhar diferente quando ele olha para os ímpios. O interesse do Senhor para o seu povo é um interesse especial. E o salmista diz que quando ele olha para o ímpio, ele vira o seu rosto. Quem são os ímpios aqui, Mateus? São todos aqueles que rejeitam a lei de Deus. São todos aqueles que andam na controvérsia. São todos aqueles que andam nos caminhos segundo os seus corações, sendo desobedientes a Deus, sendo negligentes a Deus, rejeitando a graça de Deus, rejeitando a lei de Deus. A Bíblia diz no livro dos Salmos que para este o Senhor vira o seu rosto. Mas para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que abriram seus corações ao Senhor, os olhos do Senhor estão sobre eles. E o Senhor olha para estes com um olhar diferente, diz o salmista. Então qual é o privilégio para nós nesse ano de 2026? Os olhos do Senhor estarão sobre você. E será um olhar diferente. Se os olhos do Senhor estão sobre nós, se temos o seu olhar sobre nós, Jaqueline, nós temos também o seu coração. Nós temos o coração de Deus para nos amar. Então, se o seu olhar para mim é um olhar de amor, nós cremos que os olhos do Senhor estarão sobre nós. E esse olhar para nós, irmã Daiana, será um olhar de provisão, será um olhar de cura, será um olhar de renovo. O olhar de Deus será um olhar que nos protegerá, trará proteção, segurança para nós. É um olhar que vai direcionar nós a certas decisões que nós devemos tomar nesse ano que se inicia. Então, se os olhos do Senhor estão sobre nós, nós teremos um ano de prosperidade. E a prosperidade para nós é termos o olhar de Deus em nós. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade não é ganhar todos os valores, conquistar todas as coisas desse mundo. Mas prosperidade para o crente é ter o olhar de Deus sobre ele. Isso é prosperidade. Se os olhos do Senhor estarão sobre você, você terá o shalom de Deus, a paz de Deus. Esta paz que excede todo esse entendimento nosso, que transborda o nosso coração, aonde todas as coisas podem estar em guerra, todas as coisas estão nas suas adversidades, lutando contra nós, mas se o olhar de Deus está sobre nós, nós temos prosperidade. Então, um dos princípios é ter os olhos do Senhor sobre nós. Ele faz a promessa do Senhor. A promessa dele para nós é esta. A palavra não mudou, a palavra é a mesma. Então, se os olhos do Senhor estarão sobre nós, todos esse ano, esses 365 dias, você vai dormir, os olhos do Senhor estão sobre você. Não sei o que vai acontecer no dia de amanhã, mas quando eu abrir os olhos do Senhor estão sobre mim. Os olhos do Senhor estão sobre mim.
Porque a Bíblia diz que aquele que guarda o seu povo, aquele que guarda Israel, ele não dorme, ele não cochila. Deus estará sobre nós nesse ano. Você pode confiar, não na minha palavra, mas no que está escrito aqui. Você pode confiar. Você pode acreditar e confiar que os olhos do Senhor, se você for fiel ao Senhor, ter uma vida dedicada ao Senhor, os olhos do Senhor estarão sobre você. Os olhos do Senhor estarão sobre a sua vida. Outro princípio que eu aprendo nesse texto aqui, um conselho para nós para esse ano de 2026, é ser totalmente dependente do Senhor. Meus irmãos, os caminhos que nós vamos percorrer, quando esse relógio virar, são caminhos que nós nunca passamos por eles. Nós não conhecemos o que está. São terras que nós não pisamos ainda. O verso 10 diz assim: porque a terra que vocês vão passar a possuir não é a terra como do Egito, de onde vocês saíram, onde vocês semearam a sua semente e com o pé regás como uma horta. Lá no Egito, a terra, o solo era fértil. Aqui o solo é duro. Lá a terra era fértil. Aqui não, aqui é duro. Lá no Egito vocês tinham o rio Nilo. Mas agora vocês vão depender totalmente de mim. Mas aqui vocês dependerão totalmente de mim. Porque eu vou enviar as chuvas. A terra é seca, mas é eu que vou enviar a provisão. Se vocês forem obedientes, eu mandarei as chuvas. O verso 14 diz: eu darei as chuvas da vossa terra ao seu tempo, as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras chuvas eram as chuvas do início da plantação, que dava por volta de outubro, setembro, aonde Deus mandava a chuva para amolecer a terra, para que eles pudessem jogar a semente, plantar e a semente criar suas raízes. E a última chuva, que ele fala de duas chuvas, a última chuva é a chuva da colheita, que dava-se em abril, na primavera, aonde Deus fazia chover para que o grão se enchesse e amolecesse, garantindo uma boa colheita. Meus irmãos, quando eu estudo a palavra de Deus, no livro de Levítico, está lá que diz que as chuvas, elas fazem parte das bênçãos, das alianças. Olha que maravilha! As chuvas de Deus fazem parte da aliança conosco. Falando da provisão de Deus. Em Jeremias 5:24 diz que Deus, Ele é o doador das chuvas. É Deus que envia os recursos para nós. Quando nós somos obedientes a Deus, Deus envia os seus recursos. Joel diz que as chuvas do Senhor servem também para restaurar. Meus irmãos, quantas vezes, meus irmãos, mesmo ingrato, Deus envia as suas chuvas e aquilo cai na nossa vida, no nosso coração, e às vezes até restaura de nós, mostrando para nós o quanto somos ingratos, mas mesmo assim, Deus é fiel à sua promessa. Então, as chuvas, no olhar de Joel, servia também para restaurar as suas promessas. E Deus faz isso, meus irmãos. Então, ele diz que ele mandaria as chuvas, ou seja, não vai faltar nada. Então, essa palavra é para mim e para você, que saiamos aqui nesta manhã encorajados a serem fiéis ao Senhor. Ou seja, não vai faltar chuva. Se não vai faltar chuva, então nós podemos plantar. E a promessa é que se nós formos obedientes, nós podemos plantar, porque nós vamos colher. Então, nesse ano você buscou a Deus? Como é que você buscou a Deus esse ano? Como é que está a sua vida? Lembra como nós começamos este culto? Nós viemos fazer uma reflexão, como está a sua vida? Como é que foi a sua vida nesse ano 2025? Pastor, eu busquei a Deus,
Então eu quero encorajar você que nesse 2026 você possa buscar mais de Deus. Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais buscamos, mais nós enchemos dele. Nós, meus irmãos, não reunimos aqui para nos encher de uma placa de igreja, de uma religião. Não, nós estamos aqui para aprender mais com Deus, enchermos mais de Cristo, enchermos mais das suas promessas, ouvir as suas promessas. E a Bíblia está recheada de promessas, de conselhos, benefícios esses que o crente pode usufruir, meus irmãos. Então, busque mais a Deus nesse ano. Tenha mais encontro com o Senhor na sua vida devocional. Então, busque de maneira correta também. Você não pode plantar de qualquer maneira. Porque, dependendo do que você vai plantar, é o que você vai colher. Então, lembre-se disso. Ser dependente de Deus, meus irmãos, é olhar para Ele com um olhar de gratidão. Olhai para mim, sereis salvos. Meus irmãos, se nós temos os olhos de Deus sobre nós, se nós temos essas promessas que não vai faltar chuva, meus irmãos, nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados. No verso 12 ele diz assim: a terra que cuida o Senhor, Deus, os olhos do Senhor estarão com vocês. Meus irmãos, os irmãos conhecem aquela história que está lá em 2 Crônicas 20, onde um grande exército de Moabita marchava contra o povo de Deus. E a Bíblia diz que Josafá, que era o rei de Judá, ele olhou para aquele grande número do exército, os seus adversários, olhou para o que eles tinham, ele disse assim: é impossível vencer. Mas no verso 12 diz assim: não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estarão postos em ti, Senhor. E os irmãos já sabem o restante da história. Deus obrou uma grande vitória. Sabe por quê? Porque os olhos deles estavam no Senhor. Não estava no grande exército, que nem grande era. Estava na sua capacidade militar, no seu poderio. Então, a palavra para encorajar para você, quando as lutas travarem na sua vida, olhe para Deus. Olhem para Ele, porque os olhos dele, a sua promessa para nós, é que os olhos dele estão sobre nós. Meus irmãos, isso é depender do Senhor. Então, nesse ano de 2026, os nossos olhos vêm estar no Senhor, para nós não desanimarmos na nossa caminhada da fé. Como diz o escritor aos Hebreus, olhemos para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nesse ano de 2025, que está se acabando daqui 3 dias, para onde você olhou? Às vezes você que está me escutando olhou para o seu coração, olhou para a sua capacidade intelectual. Mas eu quero convidar você que está me ouvindo, que talvez está aqui também, não olhe para o seu coração, olhe para Deus. Olhe para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Olhe para aquele que os seus olhos estão postos sobre nós. Olhe aquele na qual está em suas mãos a sua promessa de derramar as chuvas. Meus irmãos, tudo isso é viver na dependência. Pois haverá dia que você pode acordar e não vai ter nada. Não vai ter nada. Você vai olhar e vai dizer assim: não tem como mais, Senhor, não tem recursos mais. Acabou-se agora. Mas eu quero dizer que o Deus que nós servimos é o Deus que provê todas as coisas. É o Deus que faz brotar do nada. É aquele que do nada traz a existência. É aquele que nós vemos a sua história, que ele diz assim: aquele que está morto viverá.
Senhor, não tem como mais. Olha a situação da minha casa, meu esposo, meus filhos. Deus é o Deus que provê todas as coisas. É aquele que traz à existência aquilo que às vezes nem existe mais. Então eu quero encorajar você. O salmista diz assim, olha, toda a minha vida, toda a minha carreira da minha vida, desde quando eu nasci, eu nunca vi um justo ser desamparado. Desde quando eu era novo, até agora quando eu já estou velho, eu passei toda a minha vida, eu nunca vi um justo ser desamparado. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. São promessas de que Deus olha para nós, os seus olhos estão fixos em nós. E às vezes pode vir palpitar o nosso coração, em querer fraquejar, mas a minha palavra para você é para você olhar para Deus. Olhar para aquele que provê todas as coisas. Então lembre-se, meus irmãos, os olhos do Senhor estão voltados para nós. Os olhos do Senhor, Jaqueline, estão postos sobre você. Outro princípio que eu aprendo com as Escrituras aqui, para nós ter um ano próximo de 2026, é a obediência à sua palavra. Veja o verso 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuís a terra para que eu vou dirigir vocês. Quais são os mandamentos que Ele tem nos dado? Amar a Deus sobre todas as coisas. Não, Senhor, eu vou amar a Deus, o Senhor, sobre essas coisas. Não, é sobre todas as coisas. Todas as coisas. Ame a Deus com toda a sua força. Ame a Deus com todo o seu intelecto. Ama a Deus com toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Esse é um dos grandes mandamentos. O outro é semelhante a esse, como Jesus diz, ama o seu próximo como a ti mesmo. Quero deixar bem claro aqui, meus irmãos, que Deus não quer que você tenha uma obediência a Ele legalista. Uma obediência que vem até te constranger. Mas Deus quer que nós o obedecemos, amamos, façamos isso por amor. Servimos por amor. Servimos a Deus por gratidão. Eu não vou servir, Luan, a Deus pelo aquilo que Ele me dá. Eu sirvo porque o que Ele é em mim. Eu não sirvo a Deus ainda que Ele me dê as chuvas, então eu vou servir a Deus por causa das chuvas. Não, eu vou servir a Deus porque o que Ele é em mim. A minha vida é dEle. Sabe por quê? Porque às vezes pode falhar. Não porque Deus tem as suas estratégias, a sua dinâmica para trabalhar em mim e você. Às vezes nós estamos um pouco mais distante dele, e Deus às vezes manda algumas tempestades, manda chuva, manda algumas tempestades, para nos atrair, para nos puxar novamente para perto dele. Sabe por que Ele faz isso? Não porque Ele é um Deus vingativo, não. Porque até nessa dinâmica das lutas da nossa vida, das nossas percas, isso está mostrando o grande amor de Deus para conosco, para nos estarmos mais achegados a Ele. Então nós seremos atraídos por Ele, por essas dinâmicas. Não porque Ele é um Deus ruim, não, pelo contrário. Porque muitas vezes, meus irmãos, quando Deus diz não, todas as vezes que Deus diz não para mim e para você, isso, meus irmãos, é o melhor do que um sim meu, um sim do outro. Porque esse não de Deus, que Deus nos dá, é uma forma dele expressar também o seu amor para conosco. Porque o não de Deus é o melhor para mim e para você. Por isso que eu disse que o não de Deus é melhor do que um sim meu e seu. Ele tem essa dinâmica para trabalhar em nós. Então vamos, meus irmãos, obedecer a Deus com amor. Vamos servir aqui, não
não porque eu quero ser, não por causa da nossa religião, não. Vamos servir a Deus como uma forma de gratidão pelo aquilo que Deus, eu vou estar aqui cantar, eu vou estar aqui mais cedo na igreja, eu vou dedicar mais o meu instrumento, dedicar mais aquilo que Deus colocou na minha vida, por gratidão, por amor, pelo reino de Deus. Jesus diz que aquele que me ama, faz o que eu ordeno, e quem me ama, me obedece. Nesta manhã eu quero animar você a ser mais obediente ao Senhor, obedecer mais a Deus. Todas as vezes que nós também desobedecemos, as Escrituras dizem que nós seremos corrigidos pelo Senhor, disciplinados pelo Senhor. Nós colheremos o fruto da nossa obediência e também da nossa desobediência. Deus corrige os seus filhos, como essa disciplina é para que possamos voltar para aquilo que é o entendimento correto. E às vezes, meus irmãos, a disciplina vem com falta de paz, ansiedade elevada, mas que venhamos ser obedientes ao Senhor, dedicados ao Senhor esse ano. Deus nos chamou para sermos obedientes, não para sermos rebeldes. Lembre-se disso quando o seu coração estiver lutando com essa rebeldia dentro de você. Lembre-se, Deus nos chamou para sermos obedientes, não rebeldes. Meus irmãos, devemos sair deste culto aqui nesta manhã, crianças, com a consciência que eu devo amar a Deus acima de todas as coisas, obedecer a Deus, não em algumas coisas, não só aquilo que me beneficia, mas em todas as coisas, até quando Deus diz não. Deus nos comprou, nós somos propriedades particulares para Deus. Eu não vou obedecer a Deus para Ele ser o nosso Deus, não, Ele já é o nosso Deus. Eu vou obedecer porque eu amo Ele, Ele me ama, e eu sou grato a Deus pelo que Deus é em mim. Então lembre-se, Deus disciplina aqueles que o amam também. Hebreus 12 diz lá, nós somos o Senhor, somos comprados por Ele, nós pertencemos a Deus, nós somos um povo, uma raça diferente desse mundo. E olha que Deus também, antes dele entrar na terra prometida, Deus faz um alerta no verso 16. Guarde vocês, que não suceda que o vosso coração vos engane, tá? Meus irmãos, quer ter um ano próspero? Quer ter um ano próspero? Cuide-se para que você não seja enganado. Cuide-se para que você não troque a bênção de Deus por algum valor nesse mundo, por algum prazer nesse mundo. Cuidado, para você que está me ouvindo, não trocar as bênçãos de Deus por um prazer de uma noite. Cuidado para que você não troque a Deus por alguns trocados. Cuidado para que você não troque a Deus por uma amizade que está distanciando dos caminhos de Deus. Cuidado com essas coisas. Cuidado para que o seu coração não se engane. Cuidado para que você não faça negócios que desonrem a Deus, que enfraqueça a sua fé. Cuidado para que você não venha fazer esses negócios errados na sua vida. Não troque a amizade de Deus com a amizade desse mundo. Tiago diz, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Como você pode dizer que é amigo de Deus se você ama este mundo? Como você pode dizer que você tem uma amizade com Deus, se você gosta da amizade com o mundo? E Tiago alerta, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Então lembre-se, meus irmãos, dessas coisas. Lembre dessas palavrinhas que estão ecoando aqui dentro do meu coração, do seu coração.
Nós estamos tratando aqui de prosperidade, obediência, favor de Deus, olhos de Deus, as chuvas de Deus. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que as Escrituras estão dizendo? O que eu devo guardar? Guarde o seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. O que está escrito em Provérbios 4, 23. Quer guardar alguma coisa? Guarde o seu coração. Vocês vão entrar nessa terra, cuidado! Cuidado! Para que o seu coração não se engane, não se incline aos deuses dessa terra. Há deuses lá. Mas cuidado! Ah, Senhor, eu sou fiel ao Senhor, sou obediente, mas todas as vezes que você coloca Deus em segundo plano da sua vida, você está adorando a outro ídolo que está aí dentro do seu coração. Cuidado! Cuidado que o seu coração não se engane. Quer ter um ano próspero? Seja fiel, seja compromissado com o Senhor, entrega a Ele, trabalhe por Ele. Trabalhe no reino de Deus. Se envolva mais também com as coisas de Deus. Isso nos anima. É um privilégio para nós, meus irmãos, trabalhar no reino de Deus. É um privilégio, meus irmãos. Isso não é vergonha, não. Isso é privilégio para Deus. Isso não é ser religioso. Nós, aqui, nessa igreja aqui, nós temos um culto só na semana, só o domingo pela manhã, e uma reunião de oração. As Escrituras nos ensinam a estarmos juntos em oração, juntos, nas casas. Nós temos esse lugar aqui. Então seja mais obediente a Deus, fiel a Deus, compromissado com Deus. Quer ter um ano próspero? Quer ter um ano próspero diante de Deus? Cuida da sua família. Cuida dos seus filhos, unja a sua casa, unja os seus filhos com oração, ensinando eles a amar a palavra de Deus, amar a Deus, amar as coisas de Deus. Veja o verso 18, ponde, pois, essas minhas palavras no seu coração, na vossa alma, atai-vos por sinal na vossa mão, para que sejais por fronte dos seus olhos, ensinando os vossos filhos, falando dela o quê? Das palavras de Deus, das promessas de Deus, da lei de Deus. Vocês devem fazer isto assentado na vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos, vos levantando, escrevendo nos umbrais da vossa casa, das vossas portas, para que multipliqueis os vossos dias. Meus irmãos, não existe, Caio, não existe nenhuma prosperidade, sucesso nessa vida, sem a bênção de Deus na nossa família. Não! Ganhei dinheiro, perdi a minha família. Você perdeu tudo na sua vida. Cuide da sua família. Cuide dos seus filhos. Pais, o texto está usando uma dinâmica que é uma rotina do dia cotidiano. Ensinando, falando, assentando, andando, deitando, levantando. É a dinâmica da vida. Cuca a lei de Deus. Coloque a lei de Deus na mente dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo. Não canse de falar dessas coisas. Nós somos professores dos nossos filhos. Nós devemos ensinar a fé aos nossos filhos. Devemos ensinar essa fé à nossa família. Não planta, meus irmãos, aquilo que é fútil. Não vem plantar dancinhos no TikTok aí. Não vem plantar essas coisas que desagradam a Deus. Quantas pessoas, meus irmãos, que vão para a internet mostrar o seu corpo, mostrar aquilo que Deus reprova. Nós somos um povo diferente do mundo que já faz essas coisas. Não venhamos erotizar os nossos filhos, mas pelo contrário, devemos ensinar. Às vezes, mas isso é muito retrógrafo, isso é muito antiquado. Não! Lembre-se, vocês são diferentes do mundo.
Os olhos, quando Deus olha para nós, é um olhar diferente, como eu disse aqui no início. Então, crianças, pais, vamos atentar para estas coisas. O mundo está aí com as suas influências e cada vez mais e mais, avançando. É como se nós estivéssemos perdendo essa batalha. É como? Então, quer um ano de prosperidade? Vamos cuidar mais da nossa casa. Vamos cuidar mais dos nossos filhos. Não vamos deixar ele ver qualquer coisa. Não vamos abrir portas da nossa família para certas amizades, conversas, doutrinas erradas. Cuidado com isto. Não vá para as redes sociais mostrar o seu corpo, você que está me ouvindo. Eu sei que Deus está falando com você. Não faça essas coisas. Mas, pelo contrário, pare de mentir. Pare de enganar sua família. Pare de enganar os seus filhos. Pare de enganar a sua esposa. Se arrependa dos seus pecados. Sejam honestos nas suas coisas. Seja honesto nos seus negócios. Você quer ter um ano próspero? Seja obediente a Deus, seja obediente à sua lei. Guarde a minha lei nos seus corações. Sabe por quê, meus irmãos? O nosso testemunho vai impactar as gerações. Que isso aqui não fique para mim, só como palavras bonitas para pregar, mas seja como estilo de vida. Porque essas coisas agradam ao Senhor. Talvez o seu filho não vai querer te ouvir, mas ensine ele. Mas ele não vai querer ouvir, talvez não vai querer nem orar. Ore por ele. Ore na porta do seu quarto, ore onde você estiver, ore por ele. Não desista dos seus filhos, não desista da sua família. Às vezes o nosso coração é enganoso, ele declina para certas ideias, ensinos errados. Mas não, o Senhor está alertando. Cuide para que o seu coração não se engane e vocês não venham se desviar a servir a outros deuses que estão aí dentro do seu coração. O reformador João Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolo. Nós somos tentados a fabricar ídolos grandes. E dia após dia nós vamos criando esses ídolos na nossa vida. Então ore, seja fiel. Nós seremos prósperos sendo obedientes ao Senhor. Não terá crises que nós não vamos vencer. Porque Deus tem a promessa dele de enviar as chuvas. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Deus cuida do seu povo. Todas essas palavras aqui, que nós lemos aqui, rapidamente, são promessas de Deus para mim e para você, para que possamos ter um ano próspero. Amém, irmãos e irmãos? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, exaltar o teu nome, bendizer o Senhor, por todas as suas palavras que têm nos exortado, nos ensinado. Sua palavra tem sido direção para nós. Oh Deus, não deixe o nosso coração dominar os nossos sentimentos. Nós não somos guiados pelos nossos sentimentos. Nós somos guiados pela força do teu poder que há na sua palavra. Que neste ano, ó Deus, de reflexão que eu estou fazendo, que o ano que se virá, possamos orar mais, ler mais a palavra de Deus. Oh Deus, possamos conhecer os valores das Escrituras, as promessas que estão contidas na sua palavra. Pai, nos ajuda. Nós queremos olhar para o Senhor. Nós cremos que o olhar do Senhor estará conosco.
Por isso nós te agradecemos pela tua palavra aqui nesta manhã. Receba o nosso culto, a nossa adoração e nos leve em paz e segurança para os nossos lares. Nós pedimos assim a tua bênção, te agradecendo por tudo, no nome de Cristo Jesus.